Oi, eu sou Rafael Santos e sejam bem-vindos a mais esse episódio, esse bate-papo que eu tô tendo com vocês semanalmente sobre assuntos pertinentes, assuntos que vão mudar o seu futuro, que pode interferir na sua fé, nas suas crenças e também no seu conhecimento e no modo que você vê o mundo. Mas antes de tudo, eu peço que você compartilhe esse conteúdo com alguém que você realmente gosta, dê um like, se você está vendo isso pelo YouTube, subscribe e ajuda o canal a crescer porque são assuntos bem importantes e que você não vai geralmente ver isso no Brasil porque não é de interesse de quem comanda tudo isso. E um dos assuntos mais comentados nesta última semana foi o novo anúncio do Burger King. O anúncio envolvia a participação de crianças e qual a percepção delas de mundo referente à revolução sexual que você tem visto hoje no mundo nos últimos dias. No mundo não, mas principalmente hoje no Brasil, porque o Brasil ainda vai muito devagar referente a isso. Porque o Brasil é um país, vou dizer, católico cristão, de uma fé judaico-cristão, vamos se dizer, e ainda mantém os seus preceitos que têm base na Bíblia. Só que eu não vou delimitar o Brasil como um país conservador, de direita ou de esquerda, porque isso não vem ao caso agora. Mas é importante que você saiba de onde vem essas ideologias, como ideologia de gênero, que no passado não tinha esse nome. É, pode existir criança transexual, uma criança pode existir, pode um menino nascer no corpo de uma menina? Pode. Será que isso é cientificamente respondido? Qual o nosso papel referente a isso? O que todas essas ideologias causaram na história até hoje na história, vou delimitar em 100 anos, o que os movimentos progressistas, que no caso a esquerda, fala ou sabe sobre isso? Será que eles são massa de manobra? Será que eles seguem base em algum movimento político? Será que eles são realmente ateus? Ou será que nós que somos muito, vou me incluir nisso, somos muito conservadores? A palavra não é conservador, mas sim temos a nossa fé. No vídeo anterior eu disse que a ciência hoje que defende todos esse tipo de ideologias, elas não são uma ciência sem um Deus, ateus. Eles têm a base deles, eles têm a fé deles, eles têm a crença deles em um outro tipo de deuses, que cabe a nós saber disso, porque tudo isso hoje está sendo imposto para a sociedade. Mas esse vídeo não vai tratar de discriminar ninguém, não vai falar contra os direitos de ninguém, mas saber de onde vem tudo isso. Mas antes de tudo, eu quero confessar para vocês que no passado eu já defendi o movimento LGBT, eu já pensei que uma criança poderia ter nascido, que era um menino que poderia ter nascido no corpo de menina. Eu também já defendi o feminismo, já fui pró-aborto, já fui todas essas agendas progressistas que vocês veem no mundo. Eu, apesar de ter estudado numa instituição, na faculdade, numa instituição de cunho religioso, isso não me isentou de ter todas essas ideologias postas na minha cabeça. Obviamente, com a ajuda da mídia, que a gente, como eu cresci no Brasil, a mídia, a Rede Globo e outras coisas que vocês veem aí no Brasil, colocou muita coisa na minha cabeça disfarçados de direitos humanos. Bom, eu queria saber, para eu defender uma coisa, eu tinha que saber, esse é um dos princípios que a gente aprende, até religiosamente eu tenho que saber porque eu tenho essa fé. Então eu fui buscar e aí eu percebi que muitas coisas não estavam indo muito bem. E daí eu comecei a estudar a história da transexualidade e a ideologia de gênero, de onde vem, até que no passado não tinha esses nomes. E aí, em 2015 ou 2016, eu vou deixar aqui para vocês a reportagem que eu li de um dos sites Device, é um site aqui da Europa, onde promove todo esse tipo de agenda progressista. E eu gostava muito de acompanhar esse site. Eu acreditava que o site me mostrava o que realmente deveria ser feito no mundo para que existisse uma igualdade entre todos, para que não houvesse discriminação, para que todos tivessem direito a comer, beber, o que seja, viver feliz. Esse device, ele é um tipo de quebrando tabus do Brasil. Eles promovem todo tipo de coisa e o investimento nesses sites, tanto do quebrando tabus, até um dia desse apareceu aí, de onde vem o investimento em sites como Quebrando Tabu e o Device. Eu já estava certo naquela época. Enfim, esse site, ele postou uma reportagem de um cara que gosta de criancinhas, porque eu não posso falar isso nas redes sociais, senão eles vão me censurar. Começa com P, termina com Lia. Vocês sabem, né? Pedolia. Esse site promovia a
isso como orientação sexual, que uma pessoa poderia gostar de uma criança e isso não tinha nenhum problema, porque isso era uma orientação sexual e isso é a forma mais comum de amor. Tanto que eu achei essa bandeira aqui, eu vou postar aqui para vocês a bandeira que eles estavam promovendo desde 2008. E também eu vi uma afirmação do ex-diretor do movimento LGBT da Espanha que dizia assim: uma criança de 8 anos ela tem direito de eleger com quem ela deve fazer sexo aos 8 anos. E daí, a partir disso, eu fui ler livros como de Judith Butler, aquela que promove a ideologia de gênero, a feminista lá. Fui ler Simone de Beauvoir, também que tinha algo em comum entre Simone de Beauvoir e o amante dela, o Sartre. A história da transexualidade infantil. E a gente vai tratar um pouco disso nesse vídeo e a gente vai ver a história de onde vem tudo isso. Será que uma criança pode, como eu já falei para vocês no começo, será que uma criança pode nascer num corpo errado? Será que quando ela faz uma readequação de sexo, eu não sei se diz assim em português, pode ser reassignment. Será que isso é moral? Será que isso é científico? Quais os nomes que eu devo estudar, que eu devo saber? Porque esses nomes criaram todo um sistema que a gente vê as loucuras que hoje o mundo está promovendo através da sua agenda progressista. Antes de assistir esse vídeo, eu acompanho um site de uma filósofa que defende Marx, drag queen. É engraçado que ela devia, se ela fosse lá na Rússia, como ela defende Marx e Lenin, ela ia vestida de drag queen, ela ia ver o que ia acontecer com ela. Eu acompanho o outro lado para saber o que eles estão falando. Eu tenho 4 artigos publicados no meu blog que fala sobre isso, que conta a história, que diz algumas histórias, que mostra alguns dados de toda essa loucura que está acontecendo quando se trata de crianças. Um dos nomes importantes que você deveria conhecer, que você deve conhecer sobre a Revolução Americana Sexual, é Alfred Kinsey. Alfred Kinsey foi um dos nomes fortes na época, até 1995. Foi um dos nomes fortes que promoviam todo isso que você conhece sobre a ideologia de gênero, a importância de adequar a criança ao sexo que ela se auto-identificava. Alfred Kinsey foi desmascarado em 1995 pelo próprio diretor do Instituto Kinsey, que eu vou deixar o nome para vocês aqui, que eu não lembro agora. Essa pessoa teve relações sexuais com 319 crianças e foi a partir daí que Alfred Kinsey fez o seu estudo que revolucionou os Estados Unidos, ou mesmo a parte sexual, onde a interação que você conhece hoje. Também teve outro nome que se chama o Dr. John Money. Dr. John Money, ele trabalhava no Instituto John Hopkins, lá na década de 60. E o John Money, ele teve uma oportunidade de promover o que ele defendia, assim como Money, Alfred, e eu vou falar sobre Harry Benjamin e outros mais. Os pais de Bruce e Brian, que eram 2 gêmeos do Canadá, de Ontário, eles tiveram um pequeno problema. Bruce, que era um dos gêmeos, ele, como toda criança, a maioria das crianças, ele nasceu com fimose. E os pais, muito preocupados, eles levaram o bebê para que fosse circuncidado. E nessa circuncisão houve um problema, onde o pênis do Bruce foi completamente destruído. Os pais entraram em desespero, mas só que ele já tinha ouvido falar do Dr. Money, que trabalhava no Instituto John Hopkins, que fica nos Estados Unidos. E a família teve todo o cuidado de ir até o Instituto John Hopkins para levar o seu bebê, que teve o pênis todo danificado depois dessa circuncisão. E aí foi quando o Dr. Money teve toda uma oportunidade de promover uma experiência macabra. O Dr. Money, ele orientou que a família do Bruce readequasse o gênero dele. No caso, ele ia deixar de ser um menino para ser uma menina. E aí foi quando ele orientou a família a remover completamente o pênis da criança e criá-la como uma menina, que no caso eles chamaram de Brenda, quando um adversário do Dr. Money descobriu que tudo isso era uma mentira. Mas as coisas que aconteceram com Bruce, que virou Brenda, e com sua família foram terríveis. Um dos experimentos do Dr. Money que ele orientava os seus pais a fazerem era ter relação sexual na frente dos gêmeos, para que eles percebessem, já que
Bruce, que virou Brenda, não tinha pênis, porque foi removido todo. E Brian, que era seu irmão, que tinha pênis, para que eles percebessem que havia algo de normal entre eles, quando que na verdade não. Também a mãe do Bruce, que virou Brenda, ela recebeu orientação para dar bloqueadores de hormônio para a criança, porque ele estava crescendo, ele ia adotar as características masculinas. E esses bloqueadores de hormônio, e também hormônios sintéticos, tanto feminino como masculino, já estavam no mercado desde 1920, para vocês terem ideia. A família Harner fez todo o possível para adaptar a sua criança, que agora seria uma menininha, à situação que o Dr. Money tinha proposto. Só que quando o adversário do Dr. Money encontrou a família, ele encontrou uma família completamente destruída. A família, a mãe e o pai, se envolveram com drogas pelo sofrimento que seu filhinho estava passando. Eles viraram esquizofrênicos. O irmão de Brenda, que era Bruce, também entrou nas drogas, tinha esquizofrenia. A família foi completamente destruída. E eles encontraram uma menininha, ao que diziam que ela era uma menininha, mas que na verdade nem ele sabia que era um menininho. A verdade veio à tona. E aí a Brenda, Bruce, que era a Brenda, se tornou agora David. Para vocês verem que eles no passado tentaram defender isso como ciência. E já nos anos 40, o Dr. Harry Benjamin já receitava remédios, hormônios sintéticos para homens que se vestiam de mulher. Ele tinha uma obsessão de receitar esses remédios para homens se sentirem mais femininos, no caso. Só que durante todo esse tempo de 1940, desde quando ele absurdamente já receitava para pessoas, até 1960, quando um outro diretor, então, do próprio Instituto Benjamin, percebeu que as pessoas que consumiam esses tipos de bloqueadores de hormônio, ou mesmo hormônios sintéticos, eles tinham uma tendência maior ao suicídio. Exemplo, de cada 8 pessoas que ingeriam esse tipo de bloqueadores, 7 se matavam. 7 pessoas se matavam. Por quê? Isso são hormônios que mexiam com todo o corpo de um ser humano. O próprio Harry Benjamin foi o primeiro a usar o termo de transexualidades em uma conferência pública em 1951. Ele também era autor do livro O Fenômeno da Transsexualidade, que até então ninguém ouvia se falar nesse período. Mas o que a gente não sabe é que Harry Benjamin também estudava e tinha conexão com outro professor, com outro pesquisador que nascera na Alemanha e teve todos os seus escritos roubados, supostamente, quando a Alemanha nazista, quando o de bigodinho, que também não se pode falar aqui nas redes sociais, subiu ao poder. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que tem toda uma base dessas ideologias sendo sedimentada já fazem 100 anos. E o que ela causou em todo mundo são essas contravenções que a gente tem visto aí, como muita gente defendendo como direitos humanos, o que realmente não é direitos humanos, e sim uma propaganda em cima de ideologias que no passado foram tentadas passar como ciências, mas que foram desmascaradas. E outra informação importante que você deve saber é que em 1919, na Alemanha, em Berlim especificamente, o Dr. Magnus Richterfeld, ele já tinha fundado o Instituto para Estudo da Sexologia, como a gente diz hoje, no qual tratava desses assuntos, e ele também fazia experiências com pessoas. Em 1931, uma alemã de nome Dora Richter, mas na verdade ela era ele, fez uma cirurgia de readequação de sexo e, coincidentemente, ela morreu 2 anos depois. Não se sabe a razão e nem o porquê. Mas existe toda uma linha do tempo referente a essas conexões e situações relacionadas ao transgenderismo ou às ideologias de gênero que no passado não se chamavam assim, que vocês devem saber. Eu não vou falar aqui nesse vídeo porque o vídeo vai ficar gigantesco e você não vai ter interesse nenhum de assistir. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo e esses são os meus textos que eu já escrevi explorando esse assunto. E seria importante que vocês lessem para vocês terem ideia do que se passa hoje, já que existe todo um sistema criado dentro desse pensamento, dessas ideologias loucas que esse povo criou,
e expôs ao mundo e colocou no mundo como se fosse ciência e que, na verdade, isso nunca foi ciência. O que se sabe é que durante os anos 50, quando a primeira cirurgia de readequação de sexo foi feita foi feita por uma atriz americana que se chamava Jorgensen e mudou o nome dele, que virou ela, para Christine Jorgensen. Não fora feita nos Estados Unidos porque supostamente era proibido. Quer dizer, era proibido por lei. Depois, mas em 1960 já ficou constatado que eram feitas cirurgias de readequação de sexo em pessoas secretamente, já na Universidade da Califórnia, Los Angeles. Essas informações que eu falei para você anteriormente, elas nos trazem a outros tipos de informações. Por exemplo, em 1969, na Universidade de Stanford, eles publicaram um estudo sobre uma tal suposta de puberdade precoce, no qual, a partir de as meninas 8 e os meninos 9, se eles tivessem um desenvolvimento da sua pré-adolescência, que eles estavam se tornando pré-adolescentes, supostamente isso iria ser precoce e eles necessitariam de bloqueadores de hormônio para que isso não causasse problemas sociais ou psicológicos neles. Hoje a gente sabe que cada criança tem o seu tempo para o seu desenvolvimento, mas naquela época nenhum estudo, nenhum padrão foi delimitado para que eles começassem a prescrever bloqueadores de hormônios e até mesmo hormônios sintéticos para as crianças. Mas como eu falei para vocês, todas essas ideologias elas estão interconectadas. Eu falei que o feminismo ele era o início da ideologia de gênero, porque a Simone de Beauvoir, já em 1950, já dizia que não se nasce uma mulher. Uma mulher é um produto da construção social, quer dizer, ela é um produto machista da sociedade. O fato da mulher sentir vontade de ser mãe e optar por trabalhos mais sensíveis, de acordo com a sua natureza biológica, segundo Simone de Beauvoir, isso seria um empecilho para sua ascensão social como líder. Vale lembrar que em 1928, Edward Bernays, nos Estados Unidos, já disse que as mulheres tinham alcançado os mesmos direitos que os homens. Naquela época, em 1928, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra. E a partir disso, você começa a fazer suas interconexões. O que tem a ver ideologia de gênero, feminismo, puberdade precoce, hormônio sintético, bloqueadores de hormônio. Tem tudo a ver, porque eles precisaram de 100 anos para sedimentar uma base para que o que hoje a gente vê como as pessoas defendendo a ideologia de gênero, fosse plausível. Mas no passado eles tentaram passar isso como ciência, o que não colou muito, porque eles foram desmascarados. Agora eles tentam passar isso como ideologia, como algo biológico, através do darwinismo, o que seja. A gente sabe que o darwinismo é cheio de contradições e também, para não dizer que são cheios de mentiras. Basta apenas você ir lá estudar, ler o que Darwin escreveu. É engraçado que hoje essa galera, esses progressistas que defendem esse tipo de ideologia baseado nesses estudos do passado, costumam desconsiderar coisas como a Bíblia, outros estudos importantes para a nossa espiritualidade. Em 1980, eles obviamente mencionaram uma das primeiras vezes foi que uma criança pode ser transexual. E sem prévia autorização do FDA, que é o Food Drugs Administration dos Estados Unidos, é um órgão federal, eles já estavam prescrevendo os bloqueadores de hormônio e hormônio para as crianças que tinham o diagnóstico de serem transexuais, em 1980. Apesar de toda essa mentira proposta por Alfred Kinsey e companhia, hoje o terreno está muito fértil para esse tipo de ideologia. Tanto que os governos nos Estados Unidos, hoje no Brasil, com essa militância do STF, e alguns países na Europa de pensamento progressista, no Reino Unido, entre outros, hoje é muito difícil que você combata isso, a não ser que, como o Brasil, um país exclusivamente cristão, as pessoas ainda têm uma reação com isso. Até por isso que essa agenda tem avançado devagar, comparado a outros países. Por exemplo, no Canadá, um pai que se recusa a chamar seu filho, que se considera menina, aos 3, 4 anos,
ele pode ter sua criança tomada pelo serviço social e ir para a cadeia. E a partir dos 8 anos nos Estados Unidos, uma criança já pode passar por uma cirurgia, por exemplo, para remoção do pênis ou para remoção das mamas, no caso das meninas. E isso sem prévia autorização dos pais. Por quê? Porque o Estado começou a legislar em cima do direito da família, né? E essa agenda, ela tem, obviamente, o início no pensamento marxista, né? A gente só tem que tomar cuidado um pouco e saber de onde vêm essas ideologias. Se você é transexual, gay, lésbica e está assistindo esse vídeo, isso não é um vídeo para discriminar você, porque eu sei que atrás de tudo isso surgiram muitos autores, pensadores, feministas, que eu também estou a par, que eu estudo esse tipo de coisa, que maqueiam tudo isso como se fosse uma coisa bonita e que a espiritualidade cristã, judaico-cristã ou muçulmana, o que seja, que mantém firmes valores, eles são ditadores, eles querem impor a regra sobre vocês, como na verdade tem muita loucura por trás do que essas pessoas progressistas têm escrito, nossa, eu tô esquecendo de como escreve, fala direito. Agora vamos filosofar um pouco, vamos pensar assim. Essa galera que promove a ideologia de gênero dizendo que não existe homem ou mulher, não existe e todo esse vocabulário louco de menine, todix, esse tipo de coisa, eles entram em contradições todo o tempo, em contradição todo o tempo. Como eu posso dizer que não existe homem e mulher se o transexual nada mais tenta assumir uma identidade que não é sua? Toda a sua vida tem sido baseada no estereotipo que não pertence à identidade social que hoje a sociedade prega, ou que seja. É muito difícil a gente tentar condenar um lado conservador, um lado de direita, e ter um lado de esquerda, um lado progressista, como o Senhor da Verdade, o defensor dos direitos humanos, quando que, na verdade, nem eles mesmos sabem a base de tudo isso que está acontecendo. Isso tudo sempre foi uma propaganda, né? Uma propaganda. E essa propaganda hoje causa os conflitos que a gente vê hoje defendido na mídia em si. Porque eu moro na Europa, você que mora no Brasil e tantos outros, que não há um conflito. O seu vizinho não vai falar mal da pessoa que se veste de homem. Muito pelo contrário, existe uma política hoje de boa vizinhança. E esses dados, essas estatísticas que são supostamente defendidos de feminicídio, assassinato de transexuais, essas coisas são muito, muito manipuladas. Quando você ouvir na mídia alguma drag queen filósofa falando sobre esse tipo de dados, que você tem que parar, estudar e pensar para saber se realmente eles estão falando certo ou eles estão defendendo algum tipo de ideologia. E aí, a partir disso, é o que surgiu a ideia desse vídeo, o Burger King fazendo apologia às crianças transexuais, o que, na verdade, uma criança, ela é instável, ela ainda está se conhecendo. E a gente sabe, você foi criança, você sabe, existiram muitas mudanças durante a sua fase de crescimento, até hoje, até o ser humano morrer. Quando uma criança que não sabe o que quer, ela pode definir com quem ela vai ter sexo, como ela vai se vestir, ela é uma criança, senão ela ia ser chamada de adulta. E aí você vê esses movimentos ativistas hoje, eu já falei para vocês naquele livro ali, do Klaus Schwab, é o cara do Fórum Econômico Mundial, o dono, que a economia do futuro, a base da economia do futuro vão ser as big techs e os movimentos ativistas, especialmente pró-clima, vegan e LGBT. Todos esses que não se encaixam nesse sistema, eles vão para as margens ou vão ser boicotados. No caso das big techs são as redes sociais, a mídia. Informação é poder. E a propaganda, ela é uma arma de guerra. E a TV que você conhece, a CNN, a Globo, até a Fox que se diz conservadora, eles são empresas defendendo interesses. E esses interesses das elites, que muitos dizem que a ciência ela não tem viés religioso, eles têm viés religiosos sim, e a gente pode provar quando a gente estuda cada livro que eles propõem, ou cada estudo universitário, acadêmico, que a gente pode pesquisar referente a ele. E só para encerrar esse vídeo, para não ficar muito grande, eu quero dizer para vocês que também existem movimentos de ex-trans,
não ex-gay ou não ex-lésbica, mas também de gays e lésbicas que lutam contra essa indústria trans, esse ataque massivo à infância, onde eles tentam produzir como se fossem mesmo soldados, né? Onde a gente, lá quando a gente vê na obra de Aldous Huxley, o Admirável Mundo Novo, ali deixa um pouco, mostra como vai ser o nosso futuro. É engraçado que depois que o Aldous Huxley escreveu esse livro, 30 anos depois ele escreveu como se fosse uma revisão sobre esse livro. Ele disse que não sabia que isso já estava acontecendo já naquela época, em 1960. E aí, eu quero dizer para vocês assim, tem um site que se chama, eu vou deixar para vocês o nome do site, Sex Gender Regret, é um site que pode ajudar, que denuncia essa indústria transexual. Ele é de um ex-transexual, o nome dele é Water. Ele diz o quanto essa indústria é macabra, o quanto essa indústria não tem base nenhuma científica, psicológica, ou que seja, para prescrever hormônio para as crianças ou para adultos, até mesmo para adultos. Inclusive, um dos caras que denunciou, que era do próprio Instituto Harry Benjamin, ele é pró-LGBT, ele disse que ele não iria mais receitar hormônio para adultos e muito menos para crianças, porque causava muito sofrimento, as pessoas terminavam, a maioria, como disse para vocês, em suicídio. E aí essas informações não chegam no Brasil e parece que todo mundo que fala contra esses movimentos, esse ativismo, eles querem o mal das pessoas. Eu sei que existe muita violência e até mesmo pela desinformação, mas num país como o Brasil, onde ao ano morre 80 mil pessoas por violência, 80 mil pessoas, não há uma exclusiva violência contra as mulheres ou uma exclusiva violência contra os homossexuais. Há uma violência contra a população num todo, porque é consequência de um país de terceiro mundo. A gente só tem que tomar cuidado contra essas pessoas que pegam esse tipo de separação. Quando, na verdade, esse tipo de separação ele não é real, ele é baseado em dados e vem de uma propaganda. Existem centenas, para não dizer milhares, de literaturas e livros que falam que a transexualidade tem base biológica, que a natureza não é exclusiva, heterossexual. Só tem que tomar cuidado. Se você achou esse vídeo interessante, me dá o seu feedback, comenta aqui embaixo, ou eu estou sempre disposto a responder algumas as perguntas ou questionamentos. Eu sei que esse vídeo não trouxe muitas informações por concreto, até porque eu não posso nem falar isso aqui, porque é uma Big Tech, né? Mas como eu falei, vai ter no Patreon e, enfim. Eu espero que aos poucos eu vou passando as informações aos poucos para vocês e a gente vai crescendo em conhecimento e, enfim. Tenha uma ótima semana e nada é por acaso.